Então, gente, ó, antes da gente... Agora a gente vai entrar na história, vamos começar falando do início, tá? Vamos falar até antes de chegar no sonho, ok? Do começo, aí a gente vai falar, ela viajou no tempo, aí a gente vai conhecer o Tantagin, o quanto ele sofre, nossa, como sofre. Mas antes disso, eu vou botar uma enquete aqui no grupo, tá? Pra gente já trabalhar a primeira enquete. Deixa eu botar aqui a primeira enquete pra vocês, pessoal. Só um minuto. Eu vou pôr um videozinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. E vamos à primeira enquete da noite. Cena de choro ou cena de beijo? Oxi. Essa é fácil, hein, pessoal? Cena de choro ou cena de beijo? Primeira opção, para beijo. E segunda opção, para choro. Votem. Uma enquete muito facinho. Vou colocar aí pra vocês. Essa enquete é fácil, hein? Vamos começar com uma fácil. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Tá aí a primeira enquete. Ok? Então vamos começar falando aí, gente. Vamos lá. A gente começa a história, então, com ela voltando no tempo. E a gente tem... Eu acho tão legal aquele encontro que ela levanta o rosto dele, ele tá lá na neve, né? E ele dá aquela olhada pra ela, assim, e ela dá uma tremida na base ali, né? Porque ela lembra logo do diabão, né? E a gente aí descobre... Nossa, o bicho sofre o pão que o diabo amassou, né? Que é torturado, é espancado, é maltratado, é traído pelas pessoas que criaram ele, né? E tem uma cena ali que eu fico assim, ai, com nervoso, é quando ela vai dar chicotada nele, aquilo ali, nossa, me doeu tanto que ela sabe, e ainda ficou deixando ele eu entendo que ela tem raiva pelo que ele pode se tornar ou o que ele se tornou, mas ao mesmo tempo pra mim é muito assim, gente, mas ele não é aquela pessoa ainda, né? Ele não é aquilo, ele não tem que pagar pelos os erros, vamos dizer assim. Que na verdade não é nem ele, porque ele tem que morrer pra virar um demônio. Erros futuros. Erros futuros de uma possível reencarnação dele. Porque se você parar pra pensar, na verdade não é ele, sabe? É aquilo que ele vai se tornar depois de morrer, né? Tanto que ela não quer que ele morra de jeito nenhum, porque se ele morrer, ele vira, né, aquele demônio. Se ele morrer com os ossos do mal dentro dele, ele vai virar aquilo. Então, nossa, aquilo me doeu. O que vocês acharam? Ali já foi um momento que eu fiquei com raiva. E quando ele tá ouvindo ela com os passos, daquela cena me machucou tanto. Que ela fala que ele é a pessoa que ela mais odeia no mundo. E que ela sempre sonha com a morte dele. E ele até chora. Eu acho engraçado que, embora ele fala que ele seja frio, que ele não tem sentimentos, ele sempre chora quando essas coisas vêm dela, né? Ele não consegue segurar as lágrimas quando ela machuca ele, né? É o único momento assim que você vê ele realmente chorando. Que os olhos dele ficam cheios de lágrimas ou que ele realmente chora. Então tudo que vem dela machuca muito ele, né? Mesmo ali que ele ainda tá começando a se apaixonar. E, gente, ela tá dando todos os sinais. Ela falou, né? Ele falou, por que você voltou pra me salvar dos corvos? Ah, é porque eu amo você. Então, ela tá envolvendo o cara naquela questão do amor, né? Então, e ele... nunca foi amado, imagina, você nunca foi amado, você começa a ter uma atenção, aquilo com certeza pra ele é um carinho que ele sempre quis receber de alguém e ele nunca recebeu de ninguém. Fala um pouco aí, vamos falar um pouco sobre esse início. Cris, o que você quer comentar sobre esse começo aí da história? O início, ele sofrendo, tadinho, meu Deus, o Lu Enchi sofre com categoria, nossa, é muito triste ver ele sofrendo. Sofre bonito. Ela voltando. Sofre bonito, sofre com categoria, porque, gente, e essa cena também na neve eu achei muito bonito, muito bem feito. Ele sofrendo, tadinho, é triste, mas é bonito de se ver, apesar de ser triste. E sobre ela, sobre a Lee Su-su, ela não entendeu muito bem o que falaram com ela quando ela voltou ao tempo. Porque explicaram pra ela que ele virou o rei demoníaco por tudo que ele passou. Ela jogou fora o que ela ouviu, né? Entrou aqui, entrou aqui, saiu aqui e dane-se, né? E tá lá, dando chicotada, depois ela desiste, mas, né? É isso. Eu espero que até o final ela aprenda o porquê que ela voltou no tempo. Sim, né? Vamos ver. Mas esse início, como ele nunca teve amor e nunca recebeu carinho de ninguém, só foi maltratado,
esse carinho que ela fornece pra ele, dá pra ele, mesmo sendo falso, né? Porque ela tá ali pra, na verdade, exterminar o rei demoníaco. Pra ele foi um alento, né? Sim. Uma esperança no final do túnel, talvez. Sim. Deixa eu ler um comentário aqui que eu quero que o Gervásio comente, porque eu e ele estavam conversando sobre isso. A Verônica falou assim: eu tenho uma teoria que o Rei Demônio deixa a Sussu voltar no tempo de propósito. Eu e o Gervásio, a gente tava conversando sobre isso. Porque ele fica olhando e não faz nada. E ele fala, tipo, uma palavra interessante quando ele vê ela. E, não sei, parece que ele conhece ela. Parece que ele sabe o que tá acontecendo. Porque ele é muito poderoso, ele pode parar o que ele quiser, da forma que ele quiser. E você vê que ele não faz nada. Ele fica, tipo, só contemplando o que tá acontecendo. Isso é muito estranho. A gente não sabe se depois vai ter essa ligação. Mas fala aí, Gervásio. O Gervásio tava falando sobre isso. Que ele também acha que... Vamos lá. Eu sou fã de Viagens do Tempo. Já li e vi dezenas de obras sobre o assunto. E nós temos um conceito geral usando em obras chamado determinismo histórico ou determinismo temporal. O que quer dizer? Quando alguém do futuro volta ao passado para evitar uma coisa, na verdade, ele está fazendo aquela coisa acontecer. Naquele momento que o deus demoníaco viu que ele matou 30 cabeças de uma só vez, assim, ele pode matar qualquer pessoa com um estalar de dedos. Ele matou. Ele tá andando, tá vendo ela entrando num temporal, porque ele deve saber que aquilo não deve ser algum tipo de poder, coisa. Ele não fez. Ele provavelmente, ao meu ver, então é você que vai ser aquela que vai me fazer sofrer tanto? Tá, vai. Eu quero que você me faça sofrer para poder me tornar o que eu sou. Então, eu acho que ele deixou de propósito, porque as coisas tinham que acontecer como aconteceram. Segunda coisa, Lee Sussu é uma tola que nunca entendeu viagens temporais. Com as viagens no tempo, você está alterando uma linha do tempo. Você quer evitar isso? Não faz a mesma merda que as pessoas à sua volta fazem. Ela devia ter estudado. Não repete o erro, não repete bullying. Repete bullying. Estudado o que tinha acontecendo na volta dela para entender o que acontecendo e tentar evitar isso. E realmente, ela é burra. Nesse ponto eu achava que ela é burra. Porque ela não escutou o que o tio dela e o pai dela falaram. Ele se tornou o que ele se tornou por causa que ele sofreu no passado. Então não faz ele sofrer, porcaria! Simples assim. Tanto que ela tenta, ela tá com raiva, ódio. Eu vou ter que entender que quando ela chega, ela está com raiva, com ódio, com medo. Porque ela viu uma chacina na frente dela. Ela viu um monstro destruindo tudo que ela conhecia e amava. Então é natural ela tentar se gastar a sua raiva nele. Só que ela é uma pessoa boa por natureza. E vendo uma pessoa que não é ainda o monstro que ela conhece, sofrendo, faz ela se sofrer e tenta se combater. Só que ela acha que ela não pode ir contra o papel que ela tá usando. Se fosse eu ia dando seu porra do cadeiro do papel, eu vou tentar impedir de qualquer jeito. Tanto que o Tajenji fica assim, peraí, por que ela tá fazendo isso comigo? Qual é o plano dela? Ela quer me utilizar? Super estranho. Estranho. Né? Ele não sabe. Também uma coisa também que eu vou dizer a verdade. A família em volta da Ueishi é gente tapada. Não nota que a pessoa é mimada. É assim, nota. Porque, na verdade, é aquela pessoa que não olha mesmo a pessoa, sabe? Eles estão tão acostumados a ignorar tudo que ela faz, porque ela... Assim, isso eu acho legal. A Angélica comentou aqui, ó. Ela tem raiva dele porque ele tramou pra poder casar com ela, ele planejou tudo. Isso é legal de lembrar, que a verdadeira Yeshui lá, ela é ruim. Ela maltrata ele pra caramba. Ela é ruim com a irmã. Ela é má, ela é ruim. Ela faz coisas erradas pra cima do príncipe, ela faz coisa errada pra cima da irmã, ela faz coisa errada pra... Então todo aquele ódio que a cobra tem também vem dessa personagem que a gente não tem mais, que é a verdadeira dona do corpo. E isso é muito importante pro Tantaijin também, que vamos dizer assim, ó, ela tem ódio dele pelo que ele fez no futuro. Ele também tem todos os motivos pra odiar ela, gente. A gente vê que a gente escuta falar que ela chicoteava ele toda noite. Ela bota ele de joelho no frio toda noite. Ela faz ele comer lixo.
E mesmo ele não reparando que é uma outra pessoa, ele perdoa tudo isso e se apaixona por ela. Sabe? Vamos dizer assim, dali do ponto de virada, só dele receber um pouco de carinho, ele já começa a se afeiçoar por aquela pessoa, mesmo ele achando que ela fez tudo aquilo antes com ele. E é o que eu espero, o que eu esperava mais dela também, entendeu? Porque, na verdade, ele não fez nada pra ela. E o que ele fez, assim, de armação, foi pra cima da verdadeira, que merecia até coisa pior, entendeu? E era aquela pessoa que a família toda passava pano, porque é a mimadinha da família, sabe? Então, realmente, você... Pode falar, Cris, vai lá. Vai lá, levantou o dedo, pode falar. Complementando o Gervásio também, eu acho que ele volta de propósito e mata o pessoal da seita dela de propósito, porque ele já sabe quem é ela. Então ele nem vai precisar de pano. Pouco aquela arma. Quando ele tá com aquela arma, ele é assim: quem é você, garota? Olha assim. Então vou deixar. Vamos então, lá, vai lá. Vamos ver o que vai acontecer. Então, minha teoria, eu acho que ele nunca. Ele nunca fez nada de errado. Pra mim, não precisa de pano. Então, eu acho. Uma coisa: o Tenzajin do passado, ele estranha como o Exu é tão inteligente, esperto, perspicaz. Porque a outra era uma porta de pessoa. Porta burra. Ruim, né? Ele estranha, mas ele nunca vai pensar que possa ser outra pessoa, né? Ninguém vai pensar com outra pessoa. E ainda mais que nem aquele mortalzinho. Ainda mais que quando eles entram no sonho, eu acho que eles podem pensar que eles foram influenciados pelo sonho. Então essas mudanças podem vir um pouco do sonho também. Né? Porque o Tantagin muda muito depois do sonho. O Tantagin muda bastante depois do sonho. Nós vamos chegar lá já no sonho. Não quero falar do sonho ainda, mas a gente vê que depois do sonho eles mudam muito. Então eu não sei se isso na cabeça... E assim, o Tantagin, ele tem dificuldade de entender sentimentos. Por exemplo, o príncipe é muito mais fácil perceber que ela não é ela, porque como ele fala pra ele, ele conhece ela desde de criança. Eles cresceram juntos. E o príncipe sempre teve seus sentimentos ok. A compreensão da realidade. O Tantagin, como ele não tinha os fios do sentimento, a compreensão maior, então eu entendo, eu acho que é lógico que ele não vê essa diferença. Ele acha que as pessoas podem mudar porque ele não compreende muito os sentimentos, ele não conhecia ela há tanto tempo, eles estão casados ali há uns 3 anos, é mais ou menos o que fala, eu acho, na história, se eu não me lembro, é mais ou menos esse número. Tanto que o irmão tá 3 anos fora na guerra, quando ele volta, a irmã já tá casada. É 1 ano ou 3 anos, um negócio assim. Eu sei que eles já estão casados tem um tempo. Acho que uns 2 anos. Acho que são uns 2 anos. Então eu entendo o Tantagin não reparar, porque ele não tem essa compreensão de entender sentimentos. Então pra ele, assim como ele consegue mudar em relação das coisas, que ele muda muito rápido da água pro vinho, né? Ele pode achar que as pessoas também conseguem transitar, assim. Eu acho que faz lógica ele não compreender. Quem quer mais falar? Fran, quer falar alguma coisa aí sobre essa parte do sofrimento? Ele teria esperança, então, que ela melhorasse? Claro, imagina, tô aqui me coçando. Solange, eu acho que ele sempre teve esperança que talvez ela melhorasse, não sei. Ele sempre tem esperança que todo mundo melhore. Você vê que ele dá a chance pra mulher que trai ele, que acho que criou ele. Ele sempre tá tentando puxar o mínimo de carinho de todo mundo. Como ele não tem carinho de ninguém, a atenção do príncipe. O que ele faz pra conseguir a atenção do príncipe? A atenção das amas que criaram ele. A atenção da esposa que, mesmo maltratando ele, quando ele começa a receber um pouco de carinho, ele já fica, sabe, balançado. Então eu acho que sim. Ele sempre... Essa é uma protagonista vilã. Um pouquinho. Não é? No fim das contas. Sim, porque no final das contas ela tá lá pra matar ele, que no fundo ele não é uma má pessoa. Ele carrega uma coisa ruim dentro dele, mas ele não é ruim. Fala, Fran, deixa a Fran falar, que a Fran não falou ainda. Pera aí, gente, deixa a Fran. Vou falar uma coisa, aquilo que ele carrega no lado dele é um encosto. É um encosto, carrega um diabinho na mente. Vai, Fran, fala, fala. Pois é, gente, eu tô aqui me coçando, que agora vocês falaram tanto que eu tô perdeu? Até com uma confusa. É o seguinte, eu acho que os dois são bipolares e os dois se complementam. Tá. Quando nós estivermos falando logo após o sonho, eu gostaria muito de explicar a origem da Lisusu, tá?
Sim, a gente quando quem entrar, ela é, quando a quem gente de entrar fato nos ela é, spoilers futuros, depois do sonho. a gente fala Sim, disso. Sim. Logo depois. Eu só estou falando isso para vocês não deixarem eu esquecer. Né? Bom, gente, olha só. A Lee Sussu, quando, vamos dizer, transmigra, né, para a alma dela para o corpo da verdadeira Ishu, ela não pode simplesmente chegar e já dar uma de boazinha. Tanto é que ela procura saber o que a outra fazia com ele, que dava chicotada toda noite. E ela vai dar aquela chicotada, a primeira chicotada que ela dá é uma chicotada muito de leve, e ele já estranha. Quando ele está na neve, que ela pede para ele olhar para ela como se fosse matá-la, e foi aí que ela teve aquela reação de cair para trás, porque ela viu o olhar dele, aquele olhar assassino, aquele olhar de morte, né? Então ela foi se ambientando com o que a verdadeira fazia. E tá travando. Repete, Fran. Eu acho que agora ela caiu de vez. Razão. Não tô nem vendo ela. Fran, peraí, Fran, que a gente não tá te ouvindo. Forma. Eu caí? Não é possível. Não caiu, mas deu uma travada que foi quase queda. O Gervásio nem tá te vendo. Fala de novo aí desse ponto que você tava falando, do negócio da morte, fala. Sim, mas agora tá ouvindo? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Sim, então, o que aconteceu foi o seguinte, ela não podia simplesmente chegar e não fazer nada, ser a boazinha. Tanto é que ela perguntava para a criada dela, para a serva dela, o que ela fazia toda noite? Você não se lembra? Você dava chicotada? Ela dava uma chicotadinha de leve, né? Para não desmascarar que ela não é a mesma pessoa. De novo, travou, é o Gervásio que está derrubando. Então, tudo isso, gente, nós precisamos entender quem era essa pessoa que é a verdadeira Yushu. E a gente vai ver também que ele sempre quis ser bom. Como ele não tinha, eu sou contra essa teoria de que ele não tinha sentimentos. Ele tinha resquícios. Tanto que ele procurava, como ele sabia definir, distinguir quem eram os vilões, os meninos que eram ruins com ele, dos meninos do único que o salvava. Posso fazer um comentário sobre isso? Ele aquele sentimento de segurança. Só fazendo um comentário sobre isso. Ele não tem o fio dos sentimentos, assim que a raposinha, por um momento, também não tem o fio dos sentimentos. Mas mesmo assim você vê, que ela gosta, meio que ela gosta do irmão, né, ali da protagonista. Mesmo sem o fio dos sentimentos. Então, eu acho que os fios do sentimento, que é o que ele também não tem, não deixa os sentimentos dele serem completos. Mas isso não quer dizer que eles não tenham aquele... Porque ela fala, eu não posso amar, eu não tenho os fios. Mas a gente vê que ela tem alguma coisa por ele. Né? A gente vê que ela tem um carinho. Que ela lembra, inclusive, dos sentimentos que ela tinha pelo falecido marido. Então, eu acho que sem o fio, a pessoa não sente aquela sensação do amor. Mas isso não impede dela querer ser amado ou de ter esses pequenos vontades, esses pequenos sentimentos. Porque... que a gente, tanto que ele fala, então isso que tá crescendo dentro de mim são os fios, né? Tanto que ele fala isso. Pode continuar. Fios. Exatamente, porque eu sou contra a dizer que ele não tinha nenhum sentimento. Ele tinha, tanto é que ele discernia quem era bom, quem era ruim. Ele queria imitar sempre o príncipe, por quê? Porque dentro dele há a vozinha da consciência de que isso é certo e de que isso é errado, e que eu vou acompanhar quem está certo. Ele era um espelho o príncipe era um espelho para ele. Tudo ele queria para ele, até de se atirar no lago. Por quê? Porque o príncipe se atirou no lago para socorrer a cobra. Ele também, porque o príncipe se atirou, ele também se atirou. E Sifo, né? E Sifo porque a mulher chegou e botou ele de castigo no lago, no gelo. Então, tudo isso, eu digo sempre que ele tinha, sim, latente os seus fios.
ele tinha aquela consciência lá atrás do que era bom, do que era ruim, do que era certo, do que não era. Ele sempre teve isso. Então, quando ele atinge o grau de ser o rei demônio, ainda existe dentro dele essa consciência do bom, do amor, da coisa boa de fazer, e tipo mesmo, você vai, é você? Então vou deixar você voltar, você fazer tudo, e até sofrer o que eu sofri, porque ela vai apanhar pra caceta, né? Ela vai aprender também, porque olha, gente, a prova não é só dele, é dela também. É dela, lógico, também. A gente sabe que naquele drama cósmico de Judas e Jesus, o pior papel foi o de Judas. Uhum. Porque é muito bom você ser bonzinho, mas vai ser o bandido. Você porque aqui ela tá fazendo bandido, ela tá voltando para assassinar uma pessoa, tudo, né? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo com o personagem da Sussu? Nós estamos, com raiva dela. Lógico. Ela é burra, ela é isso e aquilo outro. Mas, assim, ela é... Mas assim, Fran, eu não tô com raiva dela. Eu não tô com raiva dela por causa da missão dela. Eu sei que ela tem que fazer isso. Eu tô com raiva justamente dela se desviar da missão. Sabe? Tanto que depois a gente vai chegar lá. Mas a minha raiva, pelo menos a minha. A minha raiva dela, ela é desviar da missão. Porque pra mim ela desvia muito. Ela simplesmente vai dar a grande desculpa. Eu fiz isso por amor. Amor por ele, amor pelo príncipe, amor por toda a humanidade. Escambau. Escambau a outra também. Escambau. Né? Gervásio levantou o dedo. Eu não ponho o meu na reta. Eu não ponho o meu na reta, não. Deixa primeiro, apanha primeiro. Ele vai apanhar, ela também vai apanhar. Nós vamos sofrer, né? Nós vamos sofrer muito mais do que ter momentos alegres, felizes, satisfeitos. Mas nós vamos... O importante é a gente aprender que mesmo na maldade existe a bondade, que mesmo nas trevas existe a luz, o yin yang, um fio de esperança, que mesmo no ódio existe o ódio, é exatamente o reverso do amor. Ali onde há ódio é porque existe algum fiozinho de amor. Então todos dois para mim são bipolares. Ok. Fala, Gervásio, você levantou a mão, o que você queria comentar? Pode comentar. Duas coisas. Primeira coisa, como diz o ditado, de boas intenções o inferno tá cheio. Segundo, se ela fosse esperta, a Sussu, ela daria o caô de eu estou com amnésia, eu não lembro quem eu sou. Vocês podem me explicar o que aconteceu? Não, sim, foi o que a Raíssa fez. Isso daria a chance dela entender toda a situação em volta dela e mudar. Por quê? Porque você mudou. Eu não me lembro como eu era. Eu quero ser diferente, não posso? Isso ajudaria. Foi o que a Raíssa fez. Eu bati com a cabeça, não lembro de nada. Zerei a mente. Ainda pede pra Sérvia me explicar. O que aconteceu? Vai falando aí. Exatamente, Gervásio. Isso aí. Se ela fosse inteligente nesse ponto, ela faria isso, mas ela não foi. Infelizmente... Se eu tivesse uma situação como ela, eu faria isso. Olha só, gente, eu me perdi a memória, não lembro quem eu sou, o que eu fiz. Pode me explicar, por favor? Era a melhor opção, com certeza. É isso que eu falo, às vezes ela foi com uma missão, mas ela é muito aleatória, ela não tem um plano um plano de ação, sabe? Por exemplo, eu entendo que a pessoa é influenciada por seus sentimentos, né? Mas é o que a gente falou. Aí ela chega, que a gente falou, ela viu no sonho que o cara era torturado, sofria bullying e tal, não sei o quê. Aí ela vai continuar o bullying. É o que ele falou, se ela inventa uma amnésia, ela já começa revertendo isso. Ela não tem um plano de ação. Ela passa a ter um plano de ação só quando ela chega no sonho. Que aí ela conversa lá com... Ali que ela entra naquele espaço que ele fala pra ele. É aí que ele explica pra ela o que ela precisa. Você precisa da lágrima, do não sei o que, né? Os 3 itens, certo? O sonho, a lágrima e as estacas. Ok. Né? Que são as coisas que ela precisa. E até ali, ela não tem plano de ação nenhum. Sabe? Ela tá ali igual barata tonta, sem saber o que fazer.
sabe? E é isso que eu falei com o Gervásio. E, por exemplo, é o que eu peguei de novo. Por isso que a gente fala que ela é burra. Porque, pegando o exemplo da Raiso, a Raiso vai pro passado sem plano nenhum, mas ela consegue se sair melhor mesmo sem plano nenhum. Porque ela pensa no que ela vai fazer pra pelo menos aquelas pessoas não terem tanto um estranhamento do porquê ela mudou tanto. Né? Bati com a minha cabeça, tô com amnésia, não lembro nem quem é você, sabe? Então as pessoas não vão estranhar tanto a mudança dela. Concordo, Gervásio. Ela não tem plano. E é isso que às vezes me irrita. E ela não tem plano e ela se desfoca muito da missão, sabe? Porque, falando aqui da questão dela salvar o príncipe, vamos lá, eu sei que é um pouco mais pra frente. Mas isso não vai salvar o futuro. E ela arrumar briga com o Tantajin, só vai piorar a situação. Sabe? Além de ser uma traição da cara dura, desculpa. Sabe? O cara atentou contra a vida do imperador. Ele tem que estar preso, não tá errado. Sabe? O imperador... Ele é passional demais. Esse é o problema dela, é passional demais. Na verdade, ele tinha que ser condenado por essa ação, ele tinha que ser condenado à morte. E o Tantajin nem riscou, nem triscou falar assim, eu vou matar ele. Não, pô, o cara foi legal, botou só ele na prisão. E ela me faz uma dessa. Mas a gente vai chegar nessa parte. Não, eu já tô pulando aqui a situação. Deixa eu olhar os comentários aqui antes que a gente se passe muito aqui. Mas eu acho as cenas de sofrimentos foram maravilhosamente feitas, de bullying. Assim, a gente sente na alma, né? Quando a Fana até falou o negócio da comida. O negócio da... né? Dele ficar lá na neve. E assim, é o que eu falei. Eu acho que o físico do Lunxi faz a gente sentir mais ainda. Porque ele é pequeno, ele é magro. E ele ali com aquela roupa fininha, né? Aquela roupa que ele tá usando na neve é muito fininha. Eu já tava sentindo frio por ele todo com a cara toda congelada. Aquela neve na sobrancelha até doía. Nossa, doía. E ele esquenta a mão. Tanto que aí eu acho que é onde começa a quebrar o coração dela, porque ela é boa, ela não quer ver uma pessoa sofrendo assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se ela foi ali por bondade ou medo dele morrer. Porque ela só salva ele ali da neve quando ele cai, que ele já não aguenta mais e ele cai, né? E ela bota ele na banheira quente, né? Então, ele é triste porque ele tá o tempo todo confundindo os cuidados que ela tem com ele, com amor. E, na verdade, ela só não quer que ele morra pra ele não virar o diabo, né? Exato. Mas eu acho que ela claramente tem os dois sentimentos. A gente percebe que ela oscila. Nesse ponto, não. A gente tá falando aqui nesse momento, não, Solange. A gente tá falando lá da parte da neve e tal. Ela não gosta dele, não tem nada ainda. Tô falando nesse ponto aqui, não. Tô falando que, nesse momento, ela só realmente não quer que ele morra pra ele não virar o demônio. O sentimento vem depois da questão do sonho, ali um pouquinho antes e tal. Mas ela fica com dois sentimentos, né? Nesse ponto, ela só tá querendo salvar a vida dele, e é aí que ele começa a confundir as coisas. Alguém está me protegendo, alguém está cuidando de mim. Quando ele ganha roupa, é tão bonitinho, né, gente? Que ele adora ganhar roupa. Acho que nunca ninguém dá roupa pra ele. Aí ele, mesmo rasgado, ele não quer que ela tire. Acho aquela cena tão legal. A roupa tá rasgada, ela vai tirar dele. É minha, você me deu. E tem uma outra cena muito, muito assim, característica também, que é quando ela pega a mão dele e vai levar ele na janela. Não sei se vocês lembram. Pra ele ver a questão dos sonhos ali. Que daquelas coisas que ela faz, as magias lá. E ele... Parece que alguém nunca pegou na mão dele, porque ele fica tão assim, sabe? Ela tá segurando na minha mão, porque ele olha de um jeito assim, né? Então você vê que essas coisinhas vão despertando o sentimento dele. Ele nunca... Parece que nunca recebeu esse carinho e ele realmente tá curtindo aquilo, né? Deixa eu ler aqui os comentários rapidão. Vamos lá, lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muito comentário. O pessoal falou que chorou na hora, ok. A Verônica falando, eu sei que o Tantajin vai ser o rei demônio, mas agora ele não é, como sofro com ele. Nós todas sofremos. Angélica, ele foi rejeitado por muitos, até pelo próprio pai. Nossa, isso é muito triste, né? Quando a gente entra naquele sonho daquele demônio lá que tá cultivando as flores neles, né? E a gente vê o passado, né? Do que aconteceu. Ele era uma criança pra crescer com muito amor, né? Mas a morte da mãe faz o pai odiar o próprio filho. Gente, e isso acontecia. E ainda acontece, sabia? Isso é real na história da humanidade e na história dos seres humanos. Eu conheço pessoas que são assim. De perder a mãe no parto e o pai não topar o filho o resto da vida. E em Game of Thrones também tem muito isso, né? Aconteceu com um dos personagens que é o principal, que é o Tyrion, né? Que o pai dele amava a mãe e ele detesta o filho porque a mãe morreu no parto, né?
Então você vê que tudo aquilo que ele poderia ser, o amor que ele ia receber, morre quando a mãe dele morre também na questão do parto. Querem comentar isso, pessoal? Deixa eu ver aqui. Pode comentar? Eu achei mais um pai traste na vida desses dramas, né? Meu Deus do céu. Não tem um rei que presta. Todos os péssimos pais. A mãe dele não, né, coitada? Mas o pai, pelo amor de Deus. Mais um péssimo pai, né? Mais um traste, Mas esse, assim, ainda é fruto de um trauma. Você perdeu uma esposa que você ama muito no parto. É o que eu tô falando, Cristiane. Aqui, muitos dos imperadores que a gente vê que são ruins, não tem desculpa. Esse aqui ainda tem. E isso acontece porque, assim, gera um trauma mesmo. Tem pais que... E eu tô falando isso acontece hoje em dia. Tem pais que, se a esposa morre no parto, tem pais que não conseguem ter amor pelo filho. Porque não deixa de ser um motivo que levou a esposa ao óbito. E isso é um trauma. Isso acontece, sabe? E tenta se tratar e tal. Então é uma coisa que... Você vê que ele não é um imperador ruim. E que ele queria ser um bom pai. Você vê que ele é um bom marido. E que isso tudo ali só mudou por essa questão desse trauma. Foi um trauma muito forte pra ele. Que ele não conseguiu superar e gerou essa crise nele. E mesmo no final ele queria ver o filho, lembra? Que a gente descobre depois que ele queria ver os olhos do filho e tal, né? Ele fala, deixa eu ver se a Fran conseguiu voltar. Ainda não, tá tentando. Então eu acho legal mostrar essa parte do passado, assim. E é legal ver a mãe dele, né? O que vocês acharam lá também? Comenta aí um pouco sobre a questão da mãe dele. Você vê que... Primeiro, eu acho que o pai do Tenzin ficou quebrado. Ele quebrou e nunca mais se reconstruiu. Uhum. A morte da esposa quebrou ele. E uma pessoa que não sabe lidar com as emoções vai descontar na parte mais fraca, que era a mais fraca, é o garoto. E o Tenzin não era também uma pessoa normal quando nasceu. Ele nasceu já com dentes. Ele tem os poderes que herdou de ser sacerdotisa, feiticeira, algo do gênero. Você falar com insetos, animais, coisas do gênero. Essa parte do sonho, que as memórias dele, basicamente, eu me senti triste por ele. Eu vi, caramba, ele sofreu pra caramba. A pessoa, as amas que traíram ele, a ama, a principal ama que ficou, traiu também. Então faz sentido ele ter esse sistema de vingança. E mais uma vez, o Xiue é uma burra tapada, sem empatia nenhuma, e não nota que, continuando fazendo o que ela tá fazendo, ela vai fazer mais merda. Uhum. Eu já falei, isso que dá no estudar viagem do tempo, algo do gênero. Se tivesse estudado viagem do tempo, ela saberia como resolver esse problema sem fazer tanta merda. Mas fazer o quê? Ela fez as merdas dela. Deixa eu ver se a Fran já conseguiu voltar. A Fran tá tentando voltar, gente, mas ela tá entrando e caindo. Acho que a internet dela tá oscilando bastante. Deixa eu ler aqui uns comentários, vamos lá. Gente, eu li tudo que vocês falaram, mas eu não vou conseguir ler tudo, porque vocês estavam falando dos outros assuntos. Eu tô sempre lendo. Você vê que eu tô sempre lendo aqui o que vocês estão falando, tá? Vamos lá, eu vi que vocês já falaram do livro, vocês estão falando sempre dela, tá traindo o amor dele, né? A gente chega lá, calma, a gente ainda tá na parte ali. Aqui a Angélica, eu acho que a Lissussu não tem culpa dele virar o demônio, o irmão deformado dele. Vai colaborar também com essa transformação. Eu acho que vai ser fruto de toda a situação que eles estão vivendo ali, né? Ele ser traído pelos outros não vai ser um pingo do que ser traído por ela. Eu acho que a traição dela vai doer mais ainda, porque agora ele tem a questão dos sentimentos. Doía antes, mas eu acho que agora dói mais. Ainda mais que além dele ter sentimentos, ela é a pessoa que ele mais ama, né? Então, com certeza, não vai doer pouco. Aqui, pessoal, acho que em dado momento ela vai se dar conta dos equívocos que fez, ok. Ela vai ter que correr atrás de prejuízo. Eu espero que ela vai ter que correr atrás de prejuízo. Verônica, mas o Tantagin sofreu muito e eu amei a cena dos corvos. A cena dos corvos é maravilhosa, né? É uma cena que a gente nem comentou, né? A Fran voltou. Voltou, Fran. Só dá uma mutada que tá com barulho. Acho que ela tá sem fone. Fran. Deixa eu mutar aqui. Então, a cena dos corvos foi bem legal. O que vocês acham da cena dos corvos? Merecido, né?
A minha dó ali naquele momento... Muito. Zero. É muito top a cena. Nossa, eu lembrei daquele filme, Os Pássaros. Total. Também. E aquele violino. Eu lembrei os passos de Muito top. Eu lembrei de passos Vocês de viram o vídeo que eu fiz das primeiras impressões? Sim. Na hora eu botei, Maurício aqui Sim. assistiu algo no Assisti. TikTok. Aham. Eu botei lá na hora. Eu falei. E uma coisa que eu notei, a Lissussu tem uma fobia a aves. Sim, sim. Ela tem fobia a aves. Ela tem. Não é somente corvos, mas medo sem controle. Uma coisa na história dessa personagem que ela tem pra ela tá com medo de aves. Levando em conta que talvez seja dela estranho. Isso pode ter a ver com o que ela é, né? Depois, mais pra frente, a gente fala disso. Mas ela ter fobia a aves é estranho, porque na história, a gente vai ver mais pra frente, provavelmente ela é um pássaro, né? Então, é uma coisa meio bizarra, né? Ela ter tanto medo de pássaros, sendo que a gente tem lido aí que ela pode ser, na verdade, um pássaro Maíra? mesmo. Tô ouvindo, Fran. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá ouvindo a gente? Acho que ela não tá ouvindo ainda. A internet lá no hotel realmente não está ajudando. Fran, tô te ouvindo. Ai, lembrando a cena também, ele nem precisa de pano, porque ele não matou as pessoas que o maltratou. Não, ele só feriu. Nem pano ele precisa. É tipo assim, ele fez o que fizeram com ele. Não batem nele, não machucam ele machucou de volta. Ele não matou, realmente. Essa cena foi perfeita, ok. Essa torturou, arrancou o olho, feriu o pé, feriu o rosto. Mas, pô, as pessoas espancavam ele também. Assim, só gerou o terror absoluto e medo irracional. E por aí vai. Então, nada demais. Falem com a Fran, vê se ela escuta vocês. Fran? Fran tá escutando? Eu não tô nem vendo ela. Eu acho que ela tá aqui, mas não caiu. Fran? Tá ouvindo a gente, Fran? Você tá falando, mas não tá saindo a sua voz. Não sei se tá mutado ou alguma coisa do tipo. Aqui eu nem vejo ela. Entra e sai de novo na sala. Tô ouvindo vocês. Mas o pessoal não tá te vendo. Entra e sai de novo. A internet aí tá oscilando bastante. Entra e sai. Você tá me ouvindo? Entra e sai. Fala pra ela entrar e sair da sala, todo mundo. Fala assim, entra e sai da sala. Entra e sai, ela entendeu. Não tá aparecendo, não. Vamos lá, eu acho que não era sentimento, acho que imitar o príncipe foi mais um instinto de sobrevivência. Eu também acho. Ele na verdade, via a pessoa que era tratada bem por determinados motivos e ele tentava imitar aquilo pra ser tratado bem também, né? Foi isso que ele deixou a entender, né? O irmão deformado dele tem muita inveja dele, tá fazendo tudo pra ter mais poder, tá? Ele vai fazer 1 quilo de merda, gente. A gente ainda vai ver ele fazer muita merda. Deus. Tô amando o chat, a live. Que bom, a Ale falando. Tô amando o chat, a live, não tem com quem falar de tio e tô desabafando. Pode desabafar, gente. Pode escrever aí que eu vou lendo tudo, tá? Mesmo que eu não leia tudo aqui na tela, eu tô lendo tudo que vocês estão escrevendo. Verônica falando, ela tá desviando da missão porque o Deus do destino mandou ela tirar o osso e não matar o Tantagin. Não, ele fala pra ela, lembra? Lembre-se do porquê você está aqui. Ele falou, eu vou te dar um conselho. Lembra? Quando ela tá no sonho. Lembre-se porque você está aqui. Lembre-se porque você voltou. Pra mim, ela tá desviando da missão porque ela tá preocupada em salvar pessoas que não tem o porquê. Porque não vai influenciar no futuro, sabe? Ela tá cometendo cagadas, às vezes, por pessoa que nem merece. Tipo o que ela faz pra salvar a cobra. Pra que ela tá se metendo nisso? Sabe? Pra que ela tá se preocupando com isso? Gastando energia com isso? Se isso não vai mudar o que tá na frente. Pra que ela tá salvando o príncipe se ela sabe que isso pode irritar o Tantagin, sabe? Ela sabe que ele já deu todos os raios pra ela que ele tem ciúme, tá? Então, não só porque ele tem ciúme, que ela realmente, o que ela fez ali, não tem desculpa, mas a gente chega lá. Boa noite, Cris. Pode falar, Gervásio. É uma coisa que veio agora na minha cabeça. Será que, depois do sonho, ela tá com o sistema de personalidade dela bugada? Que ela não sabe dizer quem ela é no quem é. Eu acho... E talvez, por isso,
ela está criando vínculos emocionais com as pessoas dessa vida atual que ela tá? Eu acho que a gente pode... Acho que não, mas a gente pode conversar disso quando a gente falar agora do sonho. Vamos entrar no sonho assim que a gente terminar de ler aqui. Vamos entrar na parte do sonho, que é já onde mais ou menos a gente tá, né? Que é mais ou menos, a gente já parou aqui, a gente tá falando dele no início. Boa noite, a Cris Oliver, boa noite. Deixa eu ver aqui mais comentários. Sim, Alice, na minha opinião, ela muda ela muda sua missão, a sua visão da missão. Ela dá uma mudada, assim. Female Gamer. Fico louca com a Sussu, que sempre faz de contar com o Jin. Fica fazendo coisas contra ele. Ai, né? É complicado a gente torcer pra ela, né? Beatriz Bueno, infelizmente existe o mal dos romances, a falta de comunicação. Aqui a falta de comunicação dela é total. Tá? Depois vamos chegar nisso aqui. Ana, ela é perdida. Chegou na missão com o caos acontecendo no seu mundo. Ela tá toda perdida, é o que eu falei. Ela não tem Eu tô escutando o retorno. Ela não tem um plano de ação, né? Parece. Female Game, ela vai ajudar o príncipe e isso fica como traição, porque ela não vai conversar com o Jin, aí parece que ela não é confiável, fica fazendo as coisas pelas costas. Exatamente. O pessoal tá falando aqui todo da falta de comunicação, ok, Alice? Quando Deus bate nas mãos dele e cai as flores e ela joga pra pegar as flores dele no sonho, foi o mesmo que Deus falou pra Sussu. Eu acho essa frase que ele fala muito importante, sabe? Lembre-se do porquê você está aqui. Sempre lembre-se do porquê você está aqui. Tipo, minha filha, não desvia do caminho, entendeu? É igual aquele conceito de Jedi, sabe? Segue a força, minha filha. Olha a força. A Ana aqui, acho que ela tem medo de ir ao fundo dos sentimentos dela, uma espécie de fuga e desculpas. Tá.